Aleluia, boa noite, você que está chegando aí, é um prazer estar aqui mais uma vez. Meu nome é José Carlos, sou pastor da Igreja Batista Nacional da Esperança, sou um dos pastores ali e tenho a oportunidade e o privilégio de estar com você nesta tarde. Estaremos iniciando a nossa live já dentro de alguns instantes, cerca de 10 minutos, mas estamos aqui já preparando, começando aí para termos um momento de reflexão na palavra de Deus, oração e o desejo de que Deus possa falar no seu coração. Não sei por que motivo você está conosco, mas é certo que Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um de nós e certamente Ele se importa com você. Bom, então enquanto estamos nos preparando, eu quero soltar o hino 60 do cantor cristão, que nós preparamos para termos aqui no início desta nossa live, né? O hino 60 é um hino que nós exaltamos ao Senhor Jesus Cristo. Ai, o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória, coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória, coroai, oh, perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, mas o Deus de luz, com glória, 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 com glória, coroai, oh, raças, tribos e nações, o Rei divino Rai, o Rei divino Rai, quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória, coroai. Amém. Esse hino 60, ele exalta a pessoa do Senhor Jesus Cristo por tudo quanto ele fez por nós. Paulo escreve que na carta aos Romanos, no capítulo 3, 23, dizendo: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estamos distantes da presença de Deus, da sua glória. E por causa dessa distância, nós estamos longe de sermos alcançados pelo amor, pelo seu favor, porque nós estamos andando segundo os nossos próprios desejos. E foi necessário, foi preciso que o Pai, como João escreveu no Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus precisou mandar o seu Filho. E Jesus, o Verbo, a palavra, a promessa, se fez carne, habitou entre nós e tomou sobre si toda a condenação que havia contra nós. Por isso nós o exaltamos, coroai. Jesus é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele nos resgatou da nossa vã maneira de dizer, como Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 6, versículo 23, dizendo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar um outro hino, mas eu quero ver aqui a hora, porque na primeira live que eu fiz eu me esqueci da hora, e aí então eu quero ser mais disciplinado e quero também ser mais objetivo, mais claro. Muito bom, já temos pessoas conosco aqui, deixa eu ver quem é, me parece que é a Vanete, né? Tio Genuíno, contar para vocês que tio Genuíno foi o primeiro na família a ser alcançado por essa palavra de amor e de graça. E eu me inspirei muito nele, no exemplo de transformação da vida dele que ele teve quando eu vi que a diferença que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, a diferença que Jesus Cristo fez na minha vida, Ele mudou todo o meu ser de dentro para fora. Tudo que eu tenho vem dele. É por ele e para a glória dele. Amém. Então estamos aguardando aí mais uns minutinhos, mais 4 minutos, mas enquanto isso vamos ajustando aqui, vamos pensando, organizando, né? Para estarmos juntos aí. Falando aqui da minha herança, a minha família, o que eu me lembro é que nós tivemos uma matriarca, uma avó, minha avó Estela Vaz. Eu convivi muito pouco com meu avô, mas a minha avó Estela Vaz foi uma mulher abençoada, uma mãe de 16 filhos, criando 14, e eu me lembro com grande alegria que o prazer da nossa família é estar juntos na casa de minha avó, nos eventos. Aquilo era uma celebração, um encontro. A gente está sentindo tanta falta agora desse encontro, de estarmos juntos, não é mesmo? Pois é, eu vivi isso na minha infância, na minha adolescência, e ainda hoje nós guardamos no nosso coração esse desejo de estar juntos como família. E somos muitos sobrinhos, muitos netos, bisnetos. E eu digo que eu tenho tanto primo de primeira, segunda, terceira geração, até mais, que eu já nem conheço, não sei o nome de todos. Mas o sangue que nas nossas veias nos une. Amém. Amém. Chegando mais pessoas, que bom. Deixa eu ver aqui quem está mais aqui. Vocês desculpem aí, mas é porque a visão aqui às vezes não ajuda muito, né? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, Catarina, Carlinhos, amém. Quem mais? Quem mais? Aí vai colocando o seu nome aí, mandando um abraço aí, um joia, amém? Vigiando o horário. Bom, eu gostaria de hoje falar um pouco. No finalzinho, eu quero falar sobre ansiedade, que é um momento que a gente está vivendo aí. Algumas pessoas estão realmente ansiosas, né? Hoje, pela manhã, nossa irmã Jaciene, ela postou, quando é que nós vamos voltar? Algumas igrejas voltaram, tal. E na verdade, assim, as pessoas realmente passam por um momento de ansiedade, porque querem voltar à normalidade, todos nós queremos, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a ansiedade, porque essa carta do apóstolo Paulo, ele trabalha isso no capítulo 4, e ele dá uma receita para nós tratarmos com ansiedade. Então eu vou estar falando sobre isso, ok?
Mas, amém, estamos aí pronto. Como batista, né? Eu gosto de ser pontual, de estar aí exercendo esse aprendizado que eu tive com o nosso pastor José Jorge. Ele era pontual nos compromissos dele, muito preocupado em fazer as coisas ordeiras, de maneira assim, cuidadosa, né? E é também o meu desejo. Então, sendo 18 horas agora, quero conversar essa tarde, nessa live, com oração. Amém? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, porque Tu és um Deus bendito, um Deus amado, um Deus santo. E eu te dou graças ainda mais, porque o Senhor está muito além de tudo aquilo que nós podemos entender, perceber, conhecer, saber. E quanto o Senhor tem se mostrado e tem se revelado a nós desde o princípio, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de favor, um Deus de perdão, um Deus de vida, e vivos e não de mortos. Pai, eu te louvo por esta tarde, por esta oportunidade agora, Senhor, em que estamos chegando a inúmeros corações, e eu quero pedir a Tua misericórdia. Me conceda a graça por meio do Teu Espírito Santo, para ser um instrumento do Teu amor, da Tua graça, para alcançar esses corações, para que eles se sintam amados, abraçados pelo Senhor, para que eles se sintam, Senhor, ó Pai, verdadeiramente alvos da graça do Senhor, da Tua misericórdia, por causa do sacrifício do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. E eu quero pedir, Senhor, a Tua bênção para todos que estão aqui, ali e acolá, onde quer que haja uma pessoa agora voltada para esse momento, e a qualquer momento em que elas vierem a ver esse vídeo, que o amor do Senhor envolva essas vidas, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede a todo entendimento, envolva essas vidas, e que elas se sintam abraçadas pelo Senhor. A Tua palavra nos diz que o Senhor é o Deus que nos cerca com laços de misericórdia. Que assim possa ser, ó Pai. Cerca cada vida agora com Teus laços de misericórdia, e que eles desfrutem deste amor e desta paz sem igual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. 3:7-5, que diz: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos de céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
sempre vivendo em seu grande amor. Me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluias, canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Eu não sei quanto a você, mas quando canto esse hino, eu ainda me esforço mais para que não seja apenas uma canção, mas uma oração, um pedido. Canta, ó minha alma. O homem traz dentro de si o desejo, a sua busca por Deus. Jamais existiu qualquer espécie primitiva, indígena, ou qualquer outro povo mais remoto que fosse encontrado, que não houvesse ali um resquício de busca, de procura de Deus. Nosso coração tem um vazio que só pode ser preenchido. E a nossa alma é que nos faz ser sensíveis à ação do Espírito Santo para que nós busquemos a esse Deus. Que você possa entender isso e possa procurar saciar o desejo da sua alma. O salmista diz assim, no Salmo ele diz, assim como a corça anseia, deseja, clama pelas correntes de água, assim por ti suspiro, ó Deus, a minha alma. Amém? Olha aí, Daniele, lá em Portugal, Daniele, a Tati, que está lá nos Estados Unidos, eu não estou vendo Tati, mas eu comuniquei com ela. Deusmar, um amigo, Deusmar é gente que a gente aprecia muito. Deixa eu ver mais, estou vendo mais aqui. Sim, Márcia, me parece, né? Isto, pastor Wesley, né? Já não estou reconhecendo se é Janaína, Jaciene. Você sabe como é que é, né? Esses cabelos brancos estão aqui na barba, já não é à toa, né? Eles não estão aqui, não é porque eu pinto, não, é porque Deus é misericordioso. Mas a barba eu fui, eu tive que desfazer a barba diariamente, né? E aí então ela se mostrou revelando a minha idade. Por isso que às vezes eu posso não ver você aqui, mas não falar seu nome, tá bom? Bom, hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre a carta que nós estamos lendo. Iniciamos hoje a leitura a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? E essa carta é uma carta de alegria, de gratidão. É uma carta interessante e nós podemos aprender algumas coisas. Nessa carta que o apóstolo Paulo escreve, são 4 capítulos, né? E não é uma carta que Paulo escreve de maneira a rechaçar ou procurar estar sendo incisivo, como a primeira carta que eu falei para vocês, né? Quando ele estava tratando ali com a carta, me parece, desculpa aí a memória aí, mas Paulo aos Filipenses é uma carta de prazer, de contentamento. Trata sim também de alguns problemas internos, porque quem é que não tem problema? Quem é que não esteja vivenciando alguma coisa, algum momento difícil? Né? Podemos estar aqui, estou no meu quarto, podemos estar num palácio, podemos estar num casebre, podemos estar em qualquer lugar, sempre haverá problemas. Tia Eunice dizia que problemas só não há entre os mortos. Depois eu completei essa fala dela dizendo assim, problemas só não há entre os mortos daqueles que morreram em Cristo. Porque nosso pastor José Jorge diz, onde está o céu?
O céu está no fim de uma vida com Cristo. Onde está o inferno? O inferno está no final de uma vida sem Cristo. Mas vamos à carta aos Filipenses. Hoje eu preciso vigiar o horário. Que bom. Então, começamos aqui a falar um pouco sobre essa carta, mas no final eu quero falar sobre ansiedade, algo que eu ouvi de interessante e quero compartilhar com você. Amém? Bom, a carta que Paulo está escrevendo aos Filipenses é porque na sua segunda viagem, ali por volta de Atos capítulo 15, no final de Atos capítulo 15, quando Paulo e Barnabé tinham ido a Roma para poder tratar, né, da questão da perseguição que eles estavam vivenciando por pregar o evangelho aos gentios, né? Então, gentios sou eu, você, somos todos nós que não temos o sangue judeu, né? Que não tinha a promessa, né, de povo escolhido. Mas que em Cristo Jesus, Pedro escreve, né? Vós sois raça eleita, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos tirou do inferno, das profundezas das trevas e vos transportou para a sua maravilhosa luz, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Então, Paulo e Barnabé tinham esse problema de estarem pregando em uma sinagoga, e ali, depois da sinagoga, formavam um grupo, uma igreja de seguidores de Cristo, e aí viam os judaizantes depois, que eram os judeus que eu falei anterior, os judeus que tinham se convertido a Cristo, mas que queriam que todos guardassem a lei, né, os princípios da velha aliança, né? Não entendendo que com Cristo nós passamos a ter uma nova aliança, né? Não mais o sacrifício por meio do sangue de animais, mas o sacrifício vivo, santo e agradável que foi oferecido ao Pai por meio de seu Filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí então, quando eles voltam para Antioquia, voltavam de Jerusalém para Antioquia, então eles decidem visitar as igrejas que eles haviam conquistado, almas para o Senhor, e queriam visitar essas igrejas. E há um desentendimento entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos, porque Marcos esteve com eles na primeira viagem, mas por causa de não suportar as adversidades que estavam acontecendo naquele momento, ele voltou. Mas Barnabé, que tinha Marcos como um parente, né, queria, não, vamos levá-lo. Paulo, não, ele não vai comigo, porque depois vai querer voltar e tal. E aí há um problema entre eles, e aí então Barnabé fala assim, ele vai comigo. Paulo diz, comigo ele não vai, então nós não vamos andar juntos. Mas não se preocupe não, porque Deus tem o seu caminho na tormenta, e Ele usa até mesmo a nossa humanidade para poder favorecer a sua vontade, o crescimento do seu reino. Então, Paulo vai para um lado, Barnabé vai para o outro. Paulo, então, quer ir para a Ásia, para ali ver algumas igrejas e pregar o Evangelho. E ele parte para a Ásia. Mas acontece que ele leva Silas consigo, que depois para nós se tornou Lucas, né? E se você observar no capítulo 16 de Atos Apóstolos, ele se inclui na narrativa do Evangelho de Atos, né? E ele fala, nós enfrentamos, nós passamos, porque nesse momento, Silas, que, como já disse Lucas, né? Ele está agora sendo inserido no contexto da história da igreja. Mas então, na segunda viagem que o apóstolo Paulo organiza, Silas, ele está indo em direção, ele está querendo fazer um trabalho na Ásia, mas ele é impedido pelo Espírito. Ele não está entendendo aquilo, o que está acontecendo, ele vai orar, porque não está entendendo. Ele tem uma visão, a visão de um homem
que, trajado com vestes da Macedônia, pede: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí, no outro dia, quando ele acorda, ele traz essa revelação aos seus companheiros de viagem, e aqui já eram Silas e Timóteo depois, né? E, na verdade, eles então partem para ir para a Macedônia. Pegam um barco e fazem um trajeto e chegam na província de Filipos. Filipos era uma cidade importante porque ela era considerada, devido às guerras, problemas que tiveram, ela era reconhecida como solo romano. Então eles tinham os mesmos hábitos, os mesmos costumes que Roma. Tudo, a moeda, todo o tratamento era feito, porque alguns estudiosos dizem que para lá eram enviados aqueles generais de guerra, aquelas pessoas que já tinham lutado pelo Império Romano, e eles ganhavam ali possessões, ali estavam ali. Então se tornou ali um solo romano, né? E isso você vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 12. Algumas coisas importantes acontecem ali em Filipos. Quando Paulo e Silas chegam àquela cidade, eles, numa manhã, eles vão procurar ali um local para orar. E eles vão, naquela cidade, não por ser uma província de solo romano, não tinha sinagogas. Então eles vão do rio. E aí eles vão à beira do rio para orar. E lá eles encontram um grupo de mulheres. Entre elas estava Lídia. E eles começam a orar, começam do Evangelho, anunciar as boas novas de salvação em Cristo. Lídia e outras pessoas ouvem essa mensagem. E Lídia então se converte. Ela se converte a Cristo e é batizada ali naquele rio. E ela fala com Paulo e Silas: se vocês me consideram agora uma crente no Senhor Jesus Cristo, vão até minha casa. Porque Lídia não queria a bênção só para ela. Lídia não era uma mulher que era empresária, ela vendia tecidos de púrpura, que era algo importante. A cidade de Filipos era uma cidade que tinha recursos, que tinha, por causa da estrada, que era uma estrada de melhor qualidade, devido à condição de ser uma província romana, um solo romano, havia facilidade, havia recursos para aquela cidade. E Lídia tinha ali o seu comércio. Então ela convida Paulo e Silas, eles vão para a casa dela, e ficam lá, começam ali um pequeno grupo, uma agência do reino de Deus. E então Paulo e Silas estavam ali andando por aquela cidade, de repente uma mulher passa a persegui-los, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. E aí começa aquela coisa, aquela mulher é uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E isso vai acontecendo todos os dias. Ela começa a dizer quem eles eram. E aquilo certamente incomodou Paulo. E aí então, Paulo um dia, vendo aquela mulher falando aquelas coisas, ele se volta para ela e repreende aquele espírito para que aquele espírito saísse dela. E a mulher, então, foi liberta daquele espírito de adivinhação. Só que aquela mulher, ela tinha a responsabilidade de dar lucro para alguns homens que tinham poder sobre ela. E como ela não tinha mais espírito de adivinhação, ela não dava lucro. Aqueles homens, então, se levantam contra Paulo e Silas e levam até a cadeia, levam até os juízes para que, dizendo, esses homens que têm aí pregado essas coisas, essas divindades, eles têm incomodado a gente, e eu quero providência contra eles.
E aí, como Paulo e Silas eram desconhecidos na cidade, eles são presos, mandam açoitá-los, e ao mandar açoitá-los, eles são colocados na prisão. Não numa prisão qualquer, eles são colocados numa prisão, na masmorra, lá no fundo, presos em grilhões, as mãos, os pés. E depois de terem sido açoitados, depois de terem sido aprisionados em grilhões, perto da meia-noite, diz ali Atos capítulo 16, que eles cantavam louvores ao Senhor. E então, aquela adoração incomodou os céus. Ela chegou até o coração de Deus. É interessante, um parênteses aqui, é que muitas vezes a gente quer fazer tanta coisa para Deus e não sabe o que fazer. O segredo não é na quantidade, no volume ou no valor. O segredo é, se você quer agradar realmente a Deus, basta ter esse desejo no seu coração. Um desejo de oferecer algo bom, algo seu. Certamente isso agrada o coração de Deus. E algumas experiências que atraiu a atenção do Senhor Jesus para algumas pessoas foi a motivação, o desejo do seu coração. O sentimento de crer que Ele é e o que Ele pode fazer. Então, voltando para Paulo e Silas, estão ali na masmorra, poderiam estar se lamentando. O que nós viemos fazer aqui? Como é que Deus permitiu isso? Deixa eu dizer para você uma coisa. O fato de nós sermos escolhidos por Deus, sermos servos de Deus, sermos não nos isenta de nenhuma dor, sofrimento, enfermidade, de nenhum mal. Quando Davi diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele sabia. Ele, lá no Salmo 23, diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo. Ele sabia que não ia faltar a presença de Deus. Jamais acaba. Jesus disse lá nas suas últimas palavras no Evangelho de Mateus 28, 20, a última frase ele diz, e estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Paulo e Silas, eles estavam ali, mas não estavam murmurando. Não, pelo contrário, eles estavam felizes, alegres, por sentirem-se dignos de padecerem, de serem açoitados, de serem presos por causa da entrega que eles estavam fazendo da vida deles ao Senhor. E eles cantavam. E diz o texto que um terremoto veio e abalou as estruturas, abalou aquele lugar, e as portas se abriram, e os grilhões se abriram, se quebraram. E aí então, de repente, o carcereiro, que era o responsável pela segurança, pela guarda daqueles prisioneiros, ele, quando acorda assustado e vê as portas abertas, ele tem uma faca, algo para poder tirar sua vida, porque certamente ele seria morto. E aí então, Paulo diz assim, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Eu não sei dizer para você por que nenhum prisioneiro fugiu, mas eu sei que eles estavam tremendamente impactados pelo poder de Deus que operou naquele lugar. E o que resultou nisso foi a salvação daquele carcereiro. Ele disse para Paulo, varões, o que posso eu fazer para ser salvo? Atos 16, 32, Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus não nos pede sacrifícios, não nos pede para cortar a nossa carne, para enfiar a mão no bolso, para fazer uma peregrinação. Ele pede que nós apenas dele. E aí, então,
seguindo aqui na carta aos Filipenses, né, porque ela não trata sobre isso, mas esses são os 3 momentos básicos que nós vamos encontrar, porque depois dessa situação com o carcereiro leva Paulo e Silas para a casa dele, e lá ele manda limpar as feridas, e Paulo conversa ali, se alimenta, conversa com eles, e toda a casa daquele carcereiro é alcançada pelo amor de Jesus, as boas novas de salvação, e então ele volta para a prisão com o carcereiro, sim, volta para a prisão com o carcereiro, Paulo e Silas voltam, e na manhã seguinte, aqueles que mandaram prendê-lo, não os senhores ali, prendê-lo, mandam soltá-lo. E eu falei assim, olha, nós não vamos ser soltos assim de qualquer maneira, não. Porque o que vocês fizeram conosco, não fizeram com pessoas comuns, vocês fizeram também com cidadãos romanos, porque nós somos romanos. E aí criou uma situação, e aqueles que haviam mandado ele para a prisão vieram, se desculparam, pediram desculpa, conduziram eles até a porta da cidade e pediram para que eles, para não terem maiores dificuldades. E aí então, Paulo e Silas vão para a casa de Lídia, lá tem uma despedida e volta. É difícil a gente entender qual foi o tempo em que tudo aconteceu, porque às vezes a gente quer olhar o nosso tempo presente, nessa velocidade em que as coisas acontecem, mas no passado era totalmente diferente, não era como é hoje. Eu sei porque na minha infância, quando minha mãe falava assim, domingo nós vamos lá no Parque Municipal para vocês brincarem, a semana era longa, parecia que não passava. Mas hoje a realidade, as coisas são corridas, né? Mas bem lá atrás as coisas eram bem mais devagar, né? Os dias e tal. Mas o fato é que a presença de Paulo e Silas naquela cidade de Filipos deixou fruto, deixou uma igreja. E aí vem a carta que o apóstolo Paulo escreve depois, agora numa situação em que ele está preso, uma carta de gratidão. Por que uma carta de gratidão? Porque era um grupo pequeno, mas era um grupo de pessoas que tinham recursos. E pessoas cheias de gratidão. E essas pessoas estiveram com Paulo, não fisicamente, mas ofertavam continuamente em todos os locais que eles soubessem que ele estava, eles mandavam alguém para entregar uma oferta. Não que Paulo quisesse ser pesado, ele sempre procurou trabalhar para os queriam participar de alguma maneira desse trabalho, porque eles tinham sido alcançados por esse trabalho de pregação de boas novas. E aí então, Paulo começa essa carta agradecendo, e vai terminar essa carta também agradecendo a esses irmãos. Mas, nessa carta também, eu já estou parti aqui para o final aqui, né? Deixa eu me ver. Sim. Nessa carta também, Paulo, ele vai tratar de ele vai tratar de mais 3 pontos importantes. A carta da alegria, que é o tema maior da carta, pelo sustento e provisão, amém? Problemas que existiam naquela igreja. Olha só, era uma igreja generosa, era uma igreja preocupada com o sustento do obreiro, ainda que Paulo tivesse ficado pouco tempo lá, mas eles tinham essa consideração com o ministério de Paulo. Mas era também uma carta para mostrar que tinha problemas ali dentro. Porque às vezes acontece isso. A gente se preocupa muito com quem está lá fora, mas da porta para dentro, a gente às vezes tem dificuldade com as pessoas. E havia ali alguns problemas de comunhão. Tanto é que no capítulo 4, versículo 2,
Paulo vai falar sobre o problema de duas irmãs, Evódia e Sintique, que eram pessoas laboriosas, trabalhadoras. Mostra que elas tinham influência, mas que elas não estavam se entendendo, não estavam dando o mesmo espírito. Paulo trata dessa carta de algumas pessoas que pregavam o evangelho não por amor a Cristo, mas por outros sentimentos, movidos por outros sentimentos. Que às vezes o de querer ser, parecer. E por isso que tem nessa carta, no capítulo 2, a partir do versículo, algo que Paulo fala de uma maneira assim, profunda, sobre a humildade do Senhor Jesus Cristo. O sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usurpou ser semelhante a Deus, e se tornou o pior. Não se tornou o pior, não. Ele se fez o pior de todos. O pior de todas as condenações, que era separada, direcionada para os piores. E tudo isso ele fez por mim e por você. Ele se humilhou. Ele demonstrou que estava disposto a pagar todo o preço, tudo quanto era necessário para que nós fôssemos resgatados da nossa vã maneira de viver. Nós fôssemos resgatados para a nossa comunhão com Deus. É interessante, são muitas coisas que gostaria de poder compartilhar com você, mas hoje eu quero ser mais disciplinado, como eu disse antes, quero falar um pouco menos, mas como é bom quando Paulo fala sobre a humildade de Cristo. Aquela era uma igreja generosa, era uma igreja companheira, uma igreja preocupada com o trabalho, com o sustento de outros, mandava oferta, mas era uma igreja também que tinha problemas. Sabe? Que só você tem problemas. Isso não é verdade. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. E o que precisa acontecer para nós não termos mais problemas? Minha tia Eunice, por parte da minha esposa, falava que só não há problema dos mortos, né? Mas nós não queremos isso. Nós queremos viver. Mais do que isso, eu quero viver a eternidade com Cristo. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A gente precisa crescer. A gente precisa melhorar. Buscar ser melhor a cada dia. Eu sei que os seus problemas, eles muitas vezes parecem ser maiores que as suas forças, mas eu digo para você que não são. Não são. Que você pode e deve vencer essas dificuldades que você está passando por ela agora. O que você precisa é do mesmo companheiro que um dia meu tio Genuíno trouxe para a nossa família. Uma família que tinha a sua religiosidade, mas não uma intimidade com Cristo. Família. E a partir dele nós abraçamos. E você precisa de Jesus. Dia a dia. A todo instante, a todo momento. Quantas vezes Deus manda beijos para nós. Quantas vezes Ele faz declaração de amor para nós. E talvez você não conheça essas declarações. Eu tenho uma das quais quando eu falo, meu coração palpita quando ele diz assim: com amor eterno eu te amei. Com amor eterno eu te amei. E o salmista complementa depois dizendo: com benignidade eu te atraí. Eu te gerei e tu és meu. Sim, todos nós temos problemas. Todos nós passamos por dificuldades.
Todos nós precisamos melhorar. Eu procuro ser um pouco melhor hoje do que eu fui ontem. Procuro ser mais atento à minha esposa, ao que ela fala, para que eu seja melhor para com ela e para com os meus filhos, para com os meus amigos, para com os meus irmãos. Porque todos nós nascemos de maneira imperfeita. Não há um justo sequer, assim como não há um homem perfeito sequer. Todos nós recebemos uma natureza corrompida. E por isso nós temos problemas diversos. Mas saiba, tem jeito, tem remédio. Cristo é o remédio para a sua vida, para a minha vida. Porque quando aprendemos com humildade, que Paulo 2, versos 5 a 9 ali, ele fala, e Paulo coloca essa humildade de Cristo como referência, para que houvesse naquela igreja comunhão na sua casa. Ah, meu pai é difícil, minha mãe é difícil, ah, meu filho é difícil, meu esposo é difícil, minha esposa é difícil. Mas o que eu posso fazer para ele possa ser melhor? O que eu preciso fazer? Como eu posso agir de maneira diferente? Ah, porque você não conhece. Verdade. É verdade. Não conheço. Mas eu também tenho os meus problemas, as minhas dificuldades. Eu também sei que sem Cristo eu seria pior do que qualquer uma outra pessoa. E que é tão somente a presença de Cristo que me torna esse homem que procura ser melhor, que procura ver nos problemas, nas dificuldades, o desejo de sair melhor. Então, terminando a carta, ele fala sobre esse problema de comunhão, de vanglória, pessoas que queriam procurar sua própria glória, seu próprio reconhecimento. É uma glória vã. Quando Salomão escreveu o livro da sabedoria, disse vaidade, tudo é vaidade. Verdade, tudo é vaidade. Partidarismo, pessoas que queriam mostrar, olha, não, meu grupo é melhor, tá, vamos fazer, mas meu grupo tem que sobressair, tem que sobressaltar. E Paulo procura trabalhar isso com a humildade de Cristo. E ele diz lá no versículo 10 e 11, quando ele relata sobre a humildade do seu Jesus, quando ele relata como Jesus cresceu, mas ele se fez menor ainda. Ele disse, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Nome sem igual ao nome de Cristo. Amém? Bom, eu disse aqui no começo que eu queria falar sobre ansiedade. E isso está aqui no capítulo 4, para eu encerrar essa nossa conversa, essa nossa live. São 3 pontos, rapidinho. Nós já estamos aí passando da hora, me perdoe mais uma vez. Eu gosto de falar, principalmente quando eu falo que razão, um propósito, o significado da minha vida, que é Cristo. E aí, Paulo está falando sobre ansiedade, e ele diz aqui no capítulo 4, no versículo 4, ele diz, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por está o Senhor. Aí no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Eu queria pedir um pouquinho mais da sua atenção para falar sobre ansiedade, porque esse momento que nós estamos vivendo cria muita ansiedade em nós. Essa insegurança, essa incerteza que nós temos, como vai ser o nosso futuro, isso pode
fazer adoecer a nossa alma e trazer enfermidade para o nosso corpo, para a nossa mente. Eu quero te dar a receita de 3 passos que Paulo diz como nós devemos tratar a ansiedade. Como nós devemos agir diante de uma situação de ansiedade. E aí ele diz aqui: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Como é que eu vou agir diante da ansiedade? Primeiro ponto, ore corretamente. Apresentem seus pedidos a Deus, súplicas. Apresentem tudo pela oração e súplicas e com ações de graças. Ore corretamente. Abre o seu coração para Deus. Eu não sei vocês, mas algumas vezes já aconteceu comigo. Eu estava com o coração tão carregado, tão sobrecarregado. E eu me ajoelhava para orar. Mas de joelho não estava bom. Eu me prostrava, eu me deitava no chão. E eu estava ali, eu ficava com Deus. A Bíblia nos diz assim: lança a tua boca ao pó, para que quem saiba, talvez ainda haja esperança. Eu quero afirmar para você uma coisa: há esperança. Há esperança. O primeiro ponto que Paulo nos ensina sobre a ansiedade é: ore corretamente, fale com Deus. Pastor, eu não sei orar. Abra o seu coração para Deus. Deixa que o tradutor, o Espírito Santo, apresente a sua oração para Deus. Ore corretamente. Fale daquilo que está no seu coração. Entra para o seu quarto. Fica a sós. Um lugar que você tenha liberdade de se deitar, de se prostrar, de chorar, de abrir o coração. Abra o seu coração para Deus. Ore corretamente. E aí, o segundo passo, ele vai dizer aqui no versículo 8. Finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se você quer vencer a ansiedade, primeiro, ore corretamente. Abra o seu coração. Não preocupe em usar palavras como linguajar. Preocupe-se em abrir o seu coração. Lembra o que eu disse antes? O que agrada a Deus? Um coração. Aquilo que verdadeiramente vem do fundo do seu interior. Aquilo que você é realmente. Então, para falar daquilo que você está sentindo, ore corretamente. Segundo, pense corretamente. Não sei se você sabe, mas nós somos 3 em 1, né? Corpo, alma. A alma está no nosso interior, o nosso desejo, nossas emoções, né? Mas quais são as janelas da sua alma? Você conhece? Não? Não conhece as janelas da sua alma? As janelas da nossa alma são os nossos sentidos. Audição, visão, olfato, paladar, tato. Essas são as janelas da nossa alma. Quando eu era mais novo na fé, eu gostava muito de ajudar no trabalho. E aí havia uma musiquinha que a gente cantava com as crianças que me alegrava o coração. Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, olhinho, com o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, mão e pé. Já faz muito tempo que eu não canto mais, mas é só para você entender. O seu pensar também precisa ser correto. Ele fala aqui, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, verdade, tudo que for correto,
tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É orar corretamente e é pensar nas coisas boas. Se tem pensamentos ruins vindo sobre o seu coração, querendo afligir a sua alma, trazer depressão, trazer tristeza, trazer mágoa, saia desse lugar. Dá um grito e fala, não. Minha mãe mora sozinha. E ela sempre diz assim, que quando sente alguma coisa, alguma coisa, ela fala, ó, pode sair em nome de Jesus. Pensamento, ela pode sair em nome de Jesus. Eu não quero comigo, não. Rejeita essas coisas. Rejeita esses pensamentos maus. Rejeita esses desejos maus. Rejeita isso em nome de Jesus. Tudo pode ser mudado por meio da oração. Então, fale com Deus. Ore corretamente. Pense corretamente. E por fim, para nós terminarmos aqui, ele vai dizer no versículo 9, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Põe em prática, isso quer dizer, tem que agir. Nós estamos aqui e eu já falei algumas coisas, você ouviu, e agora você precisa colocar isso em prática. Ore corretamente. Abra seu coração para Deus. Seja qual for o seu problema. Para Deus, Ele nunca será indiferente ao seu problema. Por maior que ele seja. Por mais elevado que ele esteja. O que mais agrada a Deus é o que se passa no seu coração. Lá no Salmo 139, o versículo não vou saber dizer agora, de cor, mas o salmista diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe tu penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e conheces todos os meus caminhos. E ainda a palavra não chegou à minha boca, o Senhor já conhece. Porque Deus é onisciente, Ele perscruta aquilo que está no nosso interior, no nosso coração. Ainda a palavra não chegou à boca, mas Ele já conhece. Então, uma atitude sua, um desejo seu com respeito, pode ter certeza que Ele vai contemplar. Ele vai se voltar para você. Quer combater a ansiedade? Aplique esse remédio. Ore corretamente. Pense corretamente. Traga coisas boas para o seu interior. Leve coisas boas para dentro de você. Para alimentar a sua alma. E depois, passe a praticar, a agir as coisas boas que você está aprendendo. E o Deus de paz estará com você. Amém? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver minha mãe. Ô mãe. Eldon, Daniele, Vânia. Amém? Que mais aqui? Essa aqui eu estou tentando lembrar aqui. Ah, sim. Deusmar, a esposa. Amém, filha. Márcia Gessier e Lohane. Ah, tá. O que mais aqui? Léo, Vanete, é isso? Essa outra eu não estou conhecendo, também não. Tigenuíno, família Queres Gomes, Jaciene. Olha, se eu não vi você, desculpa, perdoa. Mas que bom que você permaneceu conosco até agora. Que bom, que bom. Eu sou a Deus pelo privilégio de poder compartilhar com você algo que eu recebi. Algo que Deus tem sido tão bom e gracioso para comigo. Mando meu abraço, pastor Roberto Mauro Campos, lá em Salto Divisa, está ali na batalha, está construindo uma igreja nova, estão ali trabalhando com acabamento, com piso, 110 metros de piso, e a gente está interessado em contribuir ali para ajudar, para
findar aquela obra. O ano que vem vão ter um grande encontro com todas as igrejas da região, no período de carnaval, e nós queremos estar lá com eles. E abraço para todos vocês. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu respeito. E da mesma forma eu quero ser grato a vocês, como Paulo foi grato à igreja dos Filipenses. Amém? Quero orar, encerrando, e dizer que nós vamos ter outra live na quarta-feira, né? Não será comigo, mas é a live da nossa Igreja Batista Nacional da Esperança. Aproveitar que Deusmar estava ali. Deusmar, fala com a irmã Terezinha que eu mandei um abraço, viu? E irmãos aí, que eu não tenho visto, saudade de toda a Igreja Batista Nacional da Esperança. Amém? Vamos orar então. Se você tem algum pedido, basta você fechar os seus olhos e pensar naquilo que você quer colocar para diante de Deus, e nós vamos estar apresentando. Amém? Um abraço, Andréia. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o seu amor nos envolve. O teu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos teus filhos. Obrigado, Deus, muito obrigado. Louvado seja o teu santo nome. Senhor, cada pessoa que está agora, meu Deus, ó Pai querido, apresentando a sua necessidade, o seu anseio, pedimos, contempla cada coração agora, em nome de Jesus, e abençoa estas vidas, Pai. Abençoa estas vidas com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Supre a cada necessidade em Cristo Jesus. Nós oramos a Ti, agradecemos pela oportunidade de falarmos do Teu amor, da Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém? Obrigado mais uma vez. Estamos encerrando essa live. Você que participou, você que esteve conosco nesse momento, muito obrigado. Um abraço.